Ora, muito boa tarde. Cá estamos novamente, canal Abre Reativos, Tiago e Nuno, conversas sobre saúde mental. Boa tarde, Nuno. Boa tarde, Tiago. E Hoje isso, é mentira. É mentira. Tudo mentira. é. Não, mas é verdade, é isso que nós íamos falar, não era? É. Bom, A é, mentira. Que é que. Agora fiquei intrigado. De repente, porque é que raio a gente se lembrou de falar em mentira? Não é dia das mentiras. Não é dia 1 de abril. Abril já passou. não posso dizer. Não devo dizer. Fica feio. Ah, mas se calhar lançava a primeira pedra, a primeira bola. ah, Normalmente a mentira é conotada como algo de pejorativo, de gravoso, desvantajoso. Mas eu gosto de enfatizar a ideia de que a aquisição da capacidade de mentir é uma mais-valia na criança, no bebê, na criança. Epá, ali na fronteira entre a criança e o bebê. Ahm, Olha, se calhar por isso mesmo é que é a fronteira entre a criança e o bebê, em que o bebê aprende que se disser algo que ele sabe que não é verdade, obtém um resultado na mente do outro que é o resultado que ele quer. Então, a criança começa a mentir. Ou seja, no início, a capacidade de mentir pressupõe pelo menos um esboço de noção de vida mental do outro. Ou seja, o outro tem um aparelho pensante e eu consigo manipular esse aparelho pensante com aquilo que eu digo, independentemente daquilo que eu sei que é verdade, daquilo que eu conheço. Uh, há algures, vi uma descrição de uma experiência feita com crianças pequenas, hum, que eu acho que é bastante eloquente. Em palco é encenado uma história, e nessa história uma das personagens esconde um objeto importante no cenário, uma gaveta, talvez, não sei. E sai de cena. E depois entra uma outra personagem que busca esse objeto importante por todo o cenário, menos nessa gaveta. E é engraçado que as crianças mais pequenas ficam muito angustiadas, porque para elas é impossível que uma pessoa não saiba aquilo que eles sabem. Ou seja, a única realidade psíquica é a deles. Uh, Enquanto que as crianças mais velhas, não te sei dizer qual é a baliza exata, as crianças mais velhas já convivem razoavelmente bem com isso, porque sabem que esta segunda personagem não sabe a mesma coisa que eles sabem. Um, Isto é uma aquisição. Pronto. Ou seja, vamos começar com a mentira às avessas. Quando as crianças começam a mentir, não é forçosamente um sinal de genética, é geneticamente mentiroso. Embora haja para aí uns indivíduos que eu acho que são, não é? Mentem tanto que aquilo só pode ser genético. Mas pronto. Ah, eu fez-me lembrar de um filme, de uma comédia ah, com o Jim Carrey. Eu acho que já, princípio, não sei o ano, mas princípio dos anos 2000, portanto, primeira década do século.
que o filme se chamava Liar Liar, em que, basicamente, uma pequena sinopse é que a criança, portanto o filho deste pai divorciado, escolhe, faz o desejo no dia de anos, que impede o seu pai de mentir. E o miúdo até é confrontado na escola, ah, quando lhe perguntam: "Então, mas o que é que o teu pai faz?" "Ah, ele é um liar." Isto é um trocadilho agora anglo-saxónico. E a educadora diz: "Ah, a lawyer." E ele era advogado, não é? Não estou a dizer que os advogados são mentirosos, atenção. Ah, através desta fantasia da criança, pegando talvez por aí, este indivíduo perde completamente a capacidade de dizer qualquer tipo de mentira. Pronto, e depois é uma comédia, ah, que se desenrola muito a partir daí, não é? Aquelas patetices do costume, de um filme de Jim Carrey, mas pronto, fez-me lembrar. E é o meu contributo cinematográfico para este episódio. Os filmes do Jim Carrey têm patetices, pá. Eu sempre Sim, levei a sério. Mas olha, já agora sim. contra-ataco com uma outra referência cinematográfica, hum, também com a sua, também com a sua graça, mas com o intuito mais, um bocadinho mais sério, que é The Creation of Lying, do Ricky Gervais, uh, que é um filme muito interessante, num mundo onde ninguém mente. As pessoas não são capazes de mentir, não sabem que é possível mentir. A personagem do Jim Carrey descobre que pode mentir. E tudo o que daí, toda uma sequência que daí advém, tem uma parte muito engraçada. Pá, ele é venerado, as pessoas já o buscam uh, para buscarem conselho de como é que é onde levar a vida. Um, e em dada altura ele tem uma data de gente à frente da casa dele à espera que ele diga palavras de iluminação para aquela gente toda. E então ele decide vir cá fora com uns textos inspiradores para aquela gente. E então aquilo que ele tinha ali mais a jeito para escrever esses textos é uma caixa de pizza. E então ele traz duas tábuas de mandamentos para os seus seguidores em dois cartões de uma caixa de pizza. Uh, Pronto, que é uma alegoria bastante engraçada no, no filme. Um, Obviamente, o paralelo com as religiões Uhum. é, é a principal intenção. Aliás, conhecendo o Ricky Gervais, era estranho que não fosse, né? Uh, e é muito engraçado. Um mundo onde ninguém mente. Ahm, eu também não podia deixar de fazer aqui uma pequena alusão, no seguimento daquilo que disseste no início do episódio, e é esta aquisição que existe, não é? De vislumbrar a alteridade do outro, e lembrar-me muito aqui da questão que há também o segredo, capacidade de criar segredos, de dizer que não, mentir. Não sei se elas serão contemporâneas, estou aqui a metê-las todas no mesmo saco, enquanto aquisições fundamentais acima de tudo em algo que nós um dia vamos ter que falar com a devida profundidade, que é o pensamento, não é? Pensar em psicanálise, como já o dissemos aqui, não é a mesma coisa que um simples cogitar. Que um, mas
faria essa ressalva. E há até uma autora em psicanálise, que é Pierre Alanier, fala muito desta questão, do segredo como uma qualidade fundamental para o sujeito pensar. Acho que é assim. E agora aqui em cima do joelho, e inspirado nessa ideia, ora, isto é um pressuposto que para mim me faz sentido, não é, creio que não é consensual entre todos os psicanalistas. Pá, também era muito bom que houvesse alguma coisa que fosse consensual entre todos os psicanalistas, não existe. Mas pronto. Que é, originalmente, o self, o próprio, o indivíduo, tem uma barreira mal definida com o exterior, uma barreira difusa com o exterior, e no início da vida mental não há interior e exterior. O que eu estou a pensar, toda a gente sabe, o que os outros pensam, eu ainda não sei que os outros pensam. Portanto, mas no início o que eu sei é público, que é um sintoma que na esquizofrenia, nas psicoses, na esquizofrenia e nas outras psicoses, se descreve como difusão do pensamento. Ou seja, o que quer que eu estou a pensar, as pessoas à minha volta sabem que eu estou a pensar. Uhum. Como é que o paciente depois descreve isso? Há muitas formas, não é relevante. Mas o que está subjacente é este pensamento que não fica só na minha mente e passa para o exterior. E o segredo só é possível quando eu tiver uma barreira com o exterior suficientemente consistente que me permita guardar coisas cá dentro que eu sei que os outros lá fora não têm acesso a elas. Um, Estava aqui a pensar, por exemplo, nós na nossa cultura temos algum grau de interdito à nudez, por exemplo, andar nu na rua é atentado ao pudor, mas a maior parte das pessoas não se lembra que anda vestida. Ou seja, as pessoas andam na rua vestidas, portanto, cumprindo as regras da nossa sociedade, mas estão nuas por baixo. Mas têm confiança neste revestimento. Portanto, por trás da roupa está uma pessoa despida, mas a pessoa sente-se. Tem a sua intimidade protegida, neste caso por um artefacto, né, que é a roupa. No caso da vida mental, eu não lhe vou chamar artefacto, porque acho que não soa bem, mas não sei como lhe chamar. Uma estrutura, permite, Artifício? talvez. É bem, enfim. Há uma, há uma parte do que eu sei, do que eu penso, que é minha, e os outros só saberão disso na medida que eu lhes comunicar. Senão não sabem. Uhum. E só aí é que eu posso mentir. Portanto, mais uma vez, quando a criança começa a mentir, eu diria, grandes aquisições foram feitas. O paciente psicótico tem dificuldade em mentir. Se eu- que ele sente, tudo o que pensa é conhecido pelos outros. Falta película. É, Pele mental. é. Eu gosto muito da ideia da pele mental, pele psíquica, porque exatamente como uma pele pode ser coraçada, como um calo, ou pode ser extremamente friável, como uma pele queimada. Uma pele onde o mínimo toque perpassa a pele e é insuportável,
Ou, por outro lado, uma pele onde nós podemos mexer e quem tem essa pele não sente. A lei de couraça. Só mais ou menos. Eu tenho sempre esta mania de relativizar as coisas. Mas, frequentemente, a mentira é confundida com outra coisa. Alguns terapeutas, vou dizer francamente, diria maus terapeutas, dizem que os pacientes lhes mentem. Hum. Acredito que, eventualmente, em algumas circunstâncias, alguns pacientes mintam. Mas eu preciso de distinguir isto de quando o paciente me diz algo que eu sei ou presumo que não é verdade, mas de facto o paciente pode estar convencido disso, pode estar equivocado, pode fazer uma leitura errónea dos dados que tem. E não há, portanto, uma intenção de criar em mim uma ideia diferente daquela que o paciente tem na mente dele. Isto tem N exemplos, estava a tentar um que fosse assim mais eloquente, mas olha, ocorre-me a paciente anorética que com 30 e tal quilos diz que está gorda. Ela não me está a mentir, ela acha mesmo que está gorda, inclusivamente pode até apontar alguns pontos onde tem gordura, e contudo, todos os critérios, não está. Mas ela está convencida que sim. Uhum. Pode ser muito exasperante para quem a ouve, para quem fala com ela, mas a realidade é que a paciente anorética está convencida de que está gorda. E, e todos os problemas que advêm daí, não só em termos da patologia da paciente, como em termos, por exemplo, do manuseio da relação com a paciente no contexto psicoterapêutico. Eu vou-me armar em erudito. Eu gosto muito daquela ideia do Wilfred Bion. Ouça, o enunciado Enunciado falso, falso? exatamente, em que ele se escapa do termo mentira e até mesmo do peso do dolo, tanto que aquilo é um enunciado falso. Porquê que é falso? Bom, há uma miríade de motivos para ser falso. Pode ser uma convicção errónea por parte do paciente, pode ser uma falha na tradução. Quantas vezes nós, os pacientes, nos falam de alhos e nós compreendemos bugalhos. E depois dizemos que a pessoa está a dizer algo que é falso, que é mentira. Não, nós é que não percebemos o que é que a pessoa estava a falar. Ou vice-versa. O paciente não nos entende a nós. Eu sinto mais inclinado, nós não nos fazemos entender. Mas pronto. Eu estava aqui a pensar agora, qual é o lugar da verdade no meio disto? Que espaço é que ela ocupa, que lugar é que ela ocupa e em que medida é que ela se relaciona muito com o que acabaste de ir Já enunciando. podemos afirmar que a verdade não é o negativo da mentira. E vice-versa. Aliás, se
se me permites uma nota de rodapé, não sei se estou a dizer bem ou mal, mas vieram à mente, veio-me à mente, aliás, uma questão que o professor Amaral Dias dizia, que é, o contrário do sim não é um não, é o não do não. Negar a negação. Portanto, Epá, eu não estou a ver como é que ele chegou lá, mas está bem. eu acho que muito por uma questão que já temos falado aqui várias vezes, que é uma coisa é aceitar o desamparo, não é? Que é uma, diria, e eu acho que agora pegaria aí, que é uma verdade impossível de contornar, porque é uma condição de espécie, e negar isso é negar uma verdade incontornável. Portanto, esse será um não do não. Portanto, o desamparo em si já é um não, já é uma espécie de ausência, não é? Vencido, mas não. Como é que é? Vencido, mas não convencido. Epá, eu estou de acordo com a frase até, ao ponto em que se tenta definir. O contrário do sim pode ser o não ou a não resposta, ou o nulo. Não numa lógica binária, mas creio que se diz ternária. Agora, eu posso ser bem amado, mal amado ou não amado. Uhum. Mas o sim pode ser mentira. Na lógica cartesiana, o sim não é forçosamente verdade. É a verdade uma determinada circunstância. E já agora volto a chamar ao tema aquele meu herói, qualquer dia vamos chamar um super-herói, ah, o bom velho Cronos, que é aquilo que é verdade pode não o ser noutra altura, ao longo do tempo. O tempo muda a verdade. Sim. Aí diria que o conhecimento tem uma ação, É transitório. portanto, de esta relação entre o conhecimento e o tempo, Ah, como interveniente naquilo que antes era verdade e hoje já não é. ou ao contrário. Uhum. Ah, estava-me a lembrar daquele senhor Galileu Galilei, ah, que teve assim umas ideias parvas, não é? E depois senhores muito cultos e ilustres da época dele achavam que ele só dizia era parvoíces, deram-lhe porrada de três em pipa. Ele acabou por mudar mais ou menos de ideias. Eu não sei muito, mas sei aquela frase que se diz que ele terá dito depois de safar das garras dos senhores eruditos. Ahm, engraçado, porque há pouco falava do the creation and invention of lying, não sei, do Ricky Gervais e do Sim, paralelo que ele faz com as religiões. E estes senhores eruditos, obviamente, faziam parte da Igreja Católica, da Santa Inquisição, e
corrigiam as pessoas que pensavam parvoíces, de uma forma bastante musculada. E o Galileu Galilei terá dito no final, que já quando se estava a pirar deles, bem, mas contudo ela move-se. Já agora gosto de fazer, também associo à ideia e vários séculos antes de Galileu, quase um milénio antes de Galileu, supõe-se que uma mulher grega, Hipátia, Já terá falámos aqui. postulado a teoria heliocêntrica em vez da geocêntrica. E E também ela acabou aí, mal. sim. E aí falamos de Galileu ou de Copérnico, que era a questão heliocêntrica. Nós já, por acaso, já discutimos isso aqui num episódio anterior. Não sei dizer. Eu não tenho a certeza se Copérnico não é posterior. Pois essa parte eh, não tenho também presente. Mas Dos, do- do- dos meus tempos da filosofia de aluno no secundário, lembro-me é que esse sim é contemporâneo de Galileu, Descartes, que, quando interrogado pelos senhores eruditos da Sagrada Inquisição cristã, terá dito que não, aquelas ideias de Galileu eram completamente malucas, pá, completamente parvas. Mentiroso. A frase dele, acho que é: bem viveu quem se soube esconder. essa não conhecia. De Descartes. Uhum. Xiça. Xiça. Ah, mas eu acho que haverá também aqui uma outra face da mentira, que se calhar ainda não falámos aqui, mas a mentira como a perversão. Portanto, e aí, não sei se até introduzir é aqui a pequena curiosidade etimológica da origem da palavra mentira, que é mente tirada, uma mente zangada. Mas, curiosamente, o perverso não tem grande capacidade de se zangar. Eu vejo o perverso muito mais como um predador, um, um ser ávido, devorador de. Portanto, ali não há zanga. Há é um enorme tubo digestivo que mastiga tudo, que engole tudo, devora. Enfim. Confesso que hesito. Bem, e quando digo que hesito, pronto, é que já está. Ahm, de facto, nós vivemos numa época em que a perversão está mais à solta. Ah, e, curiosamente, ahm, eu acho que hoje em dia as pessoas acreditam bem menos na verdade dos meios de informação. De antes, o que vinha no jornal é porque vinha no jornal, era verdade. Ou porque disseram na televisão. Disseram na televisão, era verdade. Não é? Ah, e nos últimos anos, houve algumas graves violações perversas, acho eu, da verdade, muitas, de tal forma, e porque as pessoas tinham para onde fugir, que as pessoas começaram a procurar outros meios de se informar.
Ou seja, o perverso foi a um ponto tal que matou a galinha. Muitos como se chama agora, mainstream media, lutam com perda de popularidade porque exageraram. Será possível dizer que se vivemos. Bom, eu ia dizer uma era de desinformação, mas, por exemplo, as fake news, não é? Portanto, esta. Salientando que informação não é conhecimento. Sim, Acho que isso é importante. Acho que há informação que pode conter conhecimento e há sim, informação que é mera informação. Portanto, acho que isso é importante também. sim. Mas a mentira, o tema que Carlos nos traz, no fundo, é quando essa informação que é veiculada não corresponde a uma verdade partilhável por todos. Quando disseste, vivemos numa era de desinformação, eu acho que a desinformação sempre cá esteve, uh, sob as mais diversas formas. Uh, Agora, talvez, porque nós temos meios tecnológicos para veicular informação de uma forma muito mais popularizada, salta-me à mente quando fiz o curso de medicina nos anos 80, nós víamos gregos para arranjar um livro, um determinado livro de uma determinada área, corria-se aqui em Lisboa, seca e meca para comprar o livro, que custava uma fortuna, e o acesso que nós tínhamos a essa informação era muito limitado. Os livros estavam publicados, mas era difícil comprá-los. Hoje em dia, o acesso à informação é mais popularizado. E se calhar, como darwinianamente, começa a haver uma seleção das espécies. Ou seja, quem julgava que tinha um monopólio da informação deixou de ter. Alguns, para manterem o monopólio da informação, mudaram a forma como apresentam essa informação, como perversamente a manipulam. Sim. Só uma ideia que me ocorreu, que é a questão da diferença entre mentira e omissão. Uhum, Uh, por exemplo, nas informações, nas notícias, o narrar só o que uma das partes do conflito tem para dizer, de facto, não está a ser dita nenhuma mentira. Mas como nós só escutamos o ponto de vista de uma das partes, temos uma visão, temos um enunciado falso, porque não ouvimos a verdade toda. Esta agora saiu mal. Seja lá isso o que for. ah, eu acho que duas coisas. ah, Sobre a verdade, quando te estava a ouvir, veio-me à mente uma frase, que a verdade seria, ou conjurei-a assim, como é a aproximação possível do tempo. Exatamente. Os Ah, estatísticos é assim que dizem. E muito bem. Isto é a verdade com uma probabilidade de 99,9%. Portanto, é uma aproximação possível de dentro de um tempo específico. E depois estava aqui muito a pensar,
sobre esta questão das partes e de só ouvir umas partes, dentro do contexto de terapia, Exatamente. qual é? Nós ouvimos partes. Sim. ah, e é curioso perceber muitas vezes ah, esta parte é a pessoa a falar ou é um determinado objeto que fala, não é? Objeto interno, ajuda. Interno, interno, não é? Sim, sim. Estamos a falar de terapia individual. Em linguagem mais comezinha, mas a menina sente-se mal com essas saias acima do joelho. Isso é a menina a falar ou é a sua mãezinha? E aí, quantas vezes é que este objeto interno é mentiroso? Entre aspas, mentiroso. Não é? Na realidade, quem o introjetou é que precisou dessa mentira para alguma coisa. Nós precisamos muitas vezes de não tanto perceber se é mentira ou não é mentira, estou-me borrifando para isso, quer dizer, não estou, mas perceber porque é que aquele sujeito precisou de introjetar um objeto assim sobre em cima do joelho, um objeto com aquela mentira em particular. É, isto agora já remete para um outro tipo de diálogo do sujeito consigo próprio. Sujeito que é sujeito e é objeto. Agora, isto, não posso pôr muitas coisas em cima do joelho. Ah, o sujeito como sujeito ou como conjunto de objetos introjetados. Ah, sim. ah, Olha, é- Força, força. lembrei-me mais uma referência cinematográfica de um filme excelente, obviamente, com o John Malkovich, raramente não são, que é o filme chama-se Being John Malkovich, em que a personagem do John Cusack vai trabalhar num escritório que tem uma portinha que dá acesso ao interior da cabeça do John Malkovich. E é muito engraçado do John Malkovich, ator, e das personagens que ele interpreta. E o que é engraçado é, já agora que falamos da mentira, barra da verdade, o que é verdade se é a realidade vista pelos olhos das pessoas que passam por esse corredor e vão dentro da cabeça do John Malkovich, ou se é a realidade que é vista pelos olhos do John Malkovich. Tem uma parte quase apoteótica em que quando o John Malkovich passa nesse corredor, o mundo visto pelos olhos dele é composto só por John Malkovich, no plural. Não há outros, só há o Malkovich. Uhum. Qual é a verdade? Qual é o mundo verdadeiro? Esse é um excelente exemplo desse filme. Bem lembrado. Isto, agora também saltou-me à mente a ideia de... Hoje em dia fala-se da realidade virtual e uns divinizam, outros diabolizam a realidade virtual. Não se esqueçam que a realidade virtual hoje ainda é só um conjunto de experiências sensoriais, ok? Sim. Eh, e a Que até já realidade falámos aqui.
mas que transcende a realidade, transcende claramente a experiência sensorial. Sente que essa realidade virtual que já falámos aqui, ela é essencialmente visual e acústica. E com alguma. Uh, Pronto, já vi que não és assim tão bem informado quanto isso. Também há sensibilidade tátil, mas em sites mais específicos. É. eh, Eu ouvi então, dizer, não, contaram-me. então, quando a realidade virtual tiver este império dos sentidos, torna-se quê? Uma realidade de verdade? Quer dizer, pois, não sei. Eu acho que esta também é de verdade. Quando eu vejo sei lá, um dragão a voar direito a mim, de facto, é verdade, eu estou a ver um dragão a voar direito a mim. Da mesma forma que nunca experimentei esse tipo de experiências, mas quando as pessoas, quando o referencial visual, no referencial visual, por exemplo, o chão muda de posição e as pessoas que estão com os óculos da realidade virtual caem para o chão. Sim. Tentam equilibrar-se, ou seja, há uma informação Contraditório? falsa, sim, contraditória, ok, falsa. É falsa se considerarmos a gravidade da Terra, que é conflitual com aquela informação que advém da gravidade, da percepção da gravidade da Terra. E o indivíduo tenta equilibrar-se num ângulo que não é viável e cai. Mas é verdade que ele vê o chão deslocar-se. Aquela realidade é o chão que ele está a ver, desloca-se. Ah, e não é por acaso que existe também, como falámos, a questão da náusea, não é? Ao- Essa parece advir precisamente da discrepância entre as diversas fontes de informação. E eu aqui estou a falar dela outra vez, como já falámos no episódio anterior, porque estava-me a lembrar, no contexto terapêutico, eh, acho que há uma certa tendência, quando a pessoa detecta discrepâncias, em escorporar. Portanto, o mau objeto, a tendência dele é escorporar, Sim. não é? Portanto, não Fala, há. mesmo assim, em termos. É vomitá-lo cá para fora. Pronto. Ou É defecá-lo. obviamente que é uma náusea, vou falar em termos simbólicos, não é? Uma náusea Sim, 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 psíquica. sim, sim. Portanto, Sim, sim. algo Não, que. mas quantas vezes? Quantas vezes as pessoas não têm, por exemplo, repugnância em relação à homossexualidade? Que têm a ver, muitas vezes, com dificuldade em lidar com as suas pulsões homossexuais. Uhum. Pulsões não é um termo correto, mas a pessoa tem dificuldade em lidar com isso, então fica muito repugnada. Precisamente, precisa de vomitar essa coisa cá para fora que não consegue. Pois é, o mundo da verdade e o mundo da mentira. Começámos com a mentira, mas é um tema que me deixou muita coisa no ar. Olha, e uma frase, uma expressão do nosso português, a sério, que remete para a seriedade, que é também, ou seja, estas coisas sérias, ou não são sérias. Se calhar nem são sequer bem verdade, não são sérias. E a melhor das mentiras deste mundo, se for séria, facilmente passa por verdade.
quando nós temos pessoas muito sérias que até falam latim, não? A dizerem-nos coisas, qualquer mentira não pode senão passar a ser verdade. Eu diria que não há melhor remédio senão o conhecimento. Quanto mais conhecimento tivermos, mais providos estamos. Sim. Mas eu acho que nós precisamos de uma outra coisa. A capacidade de nos revoltarmos, a capacidade de atacarmos o conhecimento, a capacidade de analisarmos o conhecimento. Os tais senhores que falam latim eram portadores de grande quantidade de conhecimento, mas não tinham capacidade de o questionar, ou melhor, talvez tivessem. Conhecimento, sim, mas com capacidade para o digerirmos. Senão somos repetidores. Olha, repetidores de slides. E acho que voltamos ao princípio, não é? Que é que decidimos falar da mentira? Pois Mas é. não se pode dizer, não se pode dizer. Bom, muito bem. Cronos não mente. Ah, Nunca. Aliás, vamos já deve ficar por estar aqui. nesta altura a fazer assim. Não, Pois, muito bem. Chegamos ao fim de mais um episódio e despedimos com cordialidade até uma próxima é, eventualidade. é breve. Adeus, até breve.